bem-vindo ao canal Professor em Construção. Eu sou o engenheiro civil Igor Neuberger e hoje vamos dar continuidade ao nosso cálculo do coeficiente γz nas estruturas, que leva em consideração a atuação dos ventos nas estruturas. Basicamente, o que já fizemos até agora foi o levantamento de cargas verticais e o levantamento de cargas horizontais, todas elas na sua forma característica, devido às ações delas nas estruturas de acordo com a NBR 6118 e 6123. Então, o que nós vamos fazer agora é levar um pouco do nosso conhecimento teórico e aplicar num exemplo prático, levando em consideração as combinações de cálculo, que já foram vistas nas aulas anteriores. Então, basicamente, como foi estudado, nós teremos duas combinações básicas de cálculo, certo? Uma combinação em que o vento é a variável principal e outra combinação em que a carga de uso e ocupação é a variável principal, ok? Então, como que funciona isso? Essas combinações elas vão ser da seguinte maneira, combinações últimas, certo? Ela vai ser a minha força de cálculo. Deixa eu mudar isso. Minha carga permanente multiplicado por 1,4, que é nosso coeficiente de majoração, mais a minha carga de uso e ocupação. Carga de uso e ocupação multiplicada por 1,4, mais a minha carga de vento multiplicado por 1,4 multiplicado pelo Ψ0. Nós já vimos anteriormente que o Ψ0 para o vento ele vale 0,6 e o Ψ0 para as cargas de uso e ocupação ele vale 0,7. Vamos conferir isso na nossa norma. É exatamente isso. O Ψ0 ele vale para o vento 0,6 e para as cargas de uso e ocupação 0,7. Como temos duas cargas variáveis, temos duas combinações em que a carga variável que acompanha o Ψ0, aqui ó, ela é a variável secundária, e a carga variável que acompanha apenas esse coeficiente 1,4, ela é a variável principal. Então, com isso, nós podemos dizer que isso que eu escrevi aqui é quando uso e ocupação é principal. Agora, vamos escrever quando o vento é principal. Quando o vento é principal, vai ser, novamente, eu estou colocando aqui a carga como um P, certo? Toda a minha carga permanente multiplicada por 1,4 mais a minha carga do vento, PV, carga do vento, vezes 1,4 vezes não, só isso mesmo, mais agora a minha carga devido ao uso e ocupação multiplicado por 1,4 multiplicado, quando aqui é o meu uso e ocupação que eu estou usando, vai ser o meu Ψ0, para uso e ocupação vale 0,7. E aqui quando é o vento, o Ψ0 do vento, já vou trocar aqui, ele vale 0,6. Então, essas são as duas combinações que eu vou utilizar. E para cada carga que eu tenho, ou para a minha carga horizontal ou para a carga vertical, eu vou aplicar essa combinação. E para o vento também vou aplicar esta combinação. Então, vamos fazer primeiramente para as cargas de vento, ok? Aqui nessa tabelinha
ela já está preenchida. Essa aqui é a minha carga horizontal. Até esses valores aqui, ó, a gente já tinha calculado nas aulas anteriores, que é a carga em cada um dos nós, certo, da minha estrutura. Vamos ver aqui, ó, como que fica quando o meu vento é principal. E aqui eu estou considerando as cargas horizontais. Primeiramente, depois a gente faz as principais. As verticais, desculpa. Quando as cargas horizontais, em que eu tenho o vento como principal, qual que é a combinação que eu vou usar? Esta combinação aqui, ó. Qual é minha carga permanente que está agindo na horizontal? É 0. Então, é 0 vezes 1,4. Qual a minha carga variável? Não, desculpa. Minha carga de vento que está agindo na horizontal. Aqui eu tenho. Essa carga de 21,52 aqui, ó. Vezes 1,4. E qual é minha carga de uso e ocupação que está agindo na horizontal? É 0 também. Isso aqui, eu poderia simplesmente só pegar a carga do vento, né, e multiplicar por 1,4. 21,52 vezes 1,4, 30,12 quilonewtons. Veja, aqui, ó, na minha coluna, 30,12, certo? Isso aqui é para o meu primeiro nó. Se vocês observarem, eu não tenho nenhuma carga horizontal que não seja o vento. Então eu só vou considerar o vento. Quando o vento é principal, eu vou pegar o valor de vento que eu havia calculado e vou multiplicar por 1,4. Então aqui, ó, no segundo nó, eu tenho 35,87 mais 8,15. 35,87 mais 8,15, 44. Isso aqui é a minha carga característica, vezes 1,4, obtenho 61,62 quilonewtons. Então, é aqui, essa carga que está aqui na penúltima coluna. E eu faço isso para todos eles. Essa aqui é a carga que realmente vai ser aplicada na minha estrutura, que vai ser a carga de tombamento na minha estrutura para essa combinação analisada. Como que isso vai ficar na estrutura? Eu peguei aqui um pórtico como modelo, certo? E aqui, quando o vento é principal, ele fica aqui, ó, minha carga de 30,12 está atuando na baldrame a uma distância de 1,5 metros de onde a minha estrutura está ancorada. A minha outra carga de 61,62, que aqui eu coloquei 64, ele está agindo no tipo 1 a uma distância de 4,5 metros. E assim a gente vai fazendo até que todas as cargas de vento sejam multiplicadas por 1,4, que foi o que eu fiz aqui nessa coluna. Agora, nós temos uma segunda hipótese, que é quando uso e ocupação é principal. O mesmo é válido, nós não temos nenhuma outra carga horizontal que não seja carga de vento, mas aqui, ó, quando uso e ocupação é principal, olha aqui qual é o meu coeficiente que eu tenho que multiplicar, minha carga de vento. 1,4 vezes 0,6. Isso me dá 0,84. Então, ao invés de eu aumentar a minha carga de vento, eu vou diminuí-la, pois que eu vou pegar o valor que eu tinha calculado aqui como característico e vou multiplicar por 0,84. Então, vamos fazer a primeira, 21,52 vezes 0,84. Vai dar 18,07 quilonewtons. E faço isso para todas elas e elas já estão aqui, ó, na coluna.
tem todos esses valores das cargas para esta combinação em que o uso e ocupação ele trabalha como uma carga variável principal. E o mesmo é válido, eu peguei para meu poético modelo aqui e coloquei essas minhas cargas agindo nos nós. A partir daqui, nós já podemos calcular o momento de tombamento causado por essa carga que está agindo na horizontal. A partir desse ponto, nós já temos essa capacidade. Temos que calcular o momento de tombamento para cada uma das cargas horizontais. E também para cada uma das combinações. Deixa isso no standby e vamos trabalhar agora com esta combinação aqui, esta mesma combinação. Só apagar o 0,84 aqui para levar para lá. No entanto, com as cargas verticais, que a gente trabalhou primeiro com as cargas horizontais, agora vamos nos preocupar com as cargas verticais. A combinação é a mesma. Ficou por cima. Aqui. Quais são as cargas verticais? Nós já tínhamos calculado na aula passada, certo? A carga permanente total e a carga de uso e ocupação. Tem carga de vento agindo na vertical? Não tem. Então, quando a gente está fazendo essa combinação para as cargas verticais, toda a carga de vento ela vai ser zero. Então aqui, ó, carga de vento é zero. Aqui também, carga de vento é zero. Com isso, nós teremos uma carga, vou colocar aqui, de cálculo, com o vento principal. E aqui nós temos uma outra carga de cálculo com uso e ocupação principal, certo? Sendo que tudo isso aqui vai ser dado em kN. Isso aqui é dado em kN. E a mesma coisa aqui. Vamos lá fazer para o primeiro nível, aqui, no respaldo. Nós temos carga permanente, deixa eu fazer aqui, quando o vento é principal. Vento, e qual é a minha carga? Carga vertical agora. Certo? Quando o vento é a minha variável principal. Então, essa aqui é a combinação que eu tenho que utilizar. Carga permanente vezes 1.4. Então, 180.45, que é a minha carga permanente aqui, ó, vezes 1.4, mais carga de uso e ocupação, vezes 1.4 vezes 0.7. Deixa eu ver quanto que dá essa multiplicação aqui. 1.4 vezes 0.7, 0.98. Qual é a minha carga de uso e ocupação no nível do respaldo? É zero. Então, mais 0 vezes 0,98, né? Dá na mesma. Então, aqui eu terei simplesmente 180.45 vezes 1.4, que me dá 252.63. Agora vamos para o próximo nível. Total permanente, 1632,4 vezes 1.4 mais total de uso e ocupação, 127.30 vezes 0.98 igual
1410. Oh, desculpa, 2.410. Então, 2.410 quilonewtons. A terceira, 2.350,63 vezes 1,4 mais a minha carga de uso e ocupação, 381,9 vezes 0,98. 381,9 vezes 0,98, 374 mais 2.350,63 vezes 1,4, 3.365. Pavimento tipo é isso. E agora só falta a baldrame. 674 vezes 1,4 mais 130. Não tenho carga de uso e ocupação, então é só isso. Mais 0 vezes 0,98. Eu até teria uso e ocupação no nível térreo, mas, como eu falei, o meu contrapiso ele está apoiado diretamente no solo, então ele não está transferindo cargas para a superestrutura da minha edificação. 674 vezes 1,4, 943. Terminei a minha combinação quando o vento é a principal. Agora, vamos fazer para quando meu uso e ocupação é principal. Quando uso e ocupação é principal. Então, qual é a minha combinação? É simplesmente carga permanente vezes 1,4 mais carga de uso e ocupação vezes 1,4. Aqui eu já tenho na minha tabela a carga total, ó, que usa simplesmente a soma do uso e ocupação mais a carga permanente. Então, é só eu pegar esse valor e multiplicar por 1,4. 180,45 vezes 1,4 vai dar a mesma coisa. 252,63. É, 1.759,7 vezes 1,4. 2.463. Mais 2.732,5 vezes 1,4, 3.825, que já deu uma diferença bem grande. 3.825. E agora 674 vezes 1,4, 943 quilonewtons. Então, agora nós já temos as duas combinações das cargas que nós vamos poder jogar lá no F-Tool para encontrar esses momentos de tombamento que a gente precisa. Observem uma coisa. Na carga, quando uso e ocupação é principal, a carga vertical ela ficou maior. Aqui, 3.825 e aqui 3.365. Então, para a carga vertical, a combinação de uso e ocupação como principal foi a mais crítica. No entanto, para a carga de vento, quando o uso e ocupação é principal, que é essa coluna aqui, o vento ficou menor. Então, nessa combinação aqui, que uso e ocupação é principal, a minha carga de vento é menor, mas a carga vertical é maior. E vice-versa, certo? Quando o vento é principal, aqui eu tenho uma carga maior na horizontal, só que uma carga menor na vertical. Ok? Essas cargas verticais nós vamos utilizar para encontrar
os deslocamentos, os momentos, na verdade, depois que tivermos os deslocamentos oriundos lá do F2. Então, agora a gente pode calcular o momento de tombamento para cada uma dessas duas combinações. Este momento de tombamento, ele é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é a fórmula do γz. É esse M1 TOT de cálculo. É o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as forças horizontais da combinação considerada com seus valores de cálculo em relação à base da estrutura. Então vamos fazer isso. Vamos calcular o M1 TOT de cálculo, momento de primeira ordem total de cálculo. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para liberar um pouquinho mais de espaço. O que a gente precisa mesmo é o que está nas tabelas. M1, momento de primeira ordem total de cálculo. Ele é o momento de tombamento. O que é isso? Olha aqui, ó, eu tenho uma carga horizontal de 30,12 a uma distância de 1,5 m, que é a distância que está aqui, ó, da base da minha estrutura. Então vai ser, momento é a força vezes a distância, certo? A gente sabe disso lá desde mecânica geral. Então isso aqui vai ser 30,12 vezes 1,5 m, mais 61,64 vezes 4,5 metros, mais 68,46 vezes 7,5 metros, mais 69,44 vezes 10,5 metros, mais 61,77 vezes 13,5 metros, mais 24,73 vezes 15,5 metros. Então, aqui a gente já pode notar um agravante nas nossas estruturas à medida que elas ganham altura. Pois, primeiro, aqui nos pavimentos típicos a gente consegue observar isso muito bem. A carga de vento ela vai aumentando à medida que o prédio fica mais alto. Esse 61,77 aqui, ele está menor porque a área de influência aqui da cobertura é menor. Mas ó, aqui nos pavimentos tipo 1, tipo 2, tipo 3, a carga foi aumentando. E além disso, a distância que a gente multiplica essa carga em relação à base, que é onde a nossa estrutura está ancorada, ela também vai aumentando. Então, quanto mais alta a minha estrutura, mais crítico é esse momento de tombamento. Vou calcular isso aqui tudo. 30,12 vezes 1,5, 45,18, mais 61,64 vezes 4,5, 277,38, mais 68,46 vezes 7,5, 513,45. Observem que esse momento ele quase dobra a cada vez que eu aumento um nível na minha estrutura. 69,44 vezes 10,5, 729,12, mais 661,77 vezes 13,5,
833,9 e por último 24,73 vezes 15,5, 383,31. A soma disso tudo, 2.788,3 kilonewtons vezes metro. Esse é o momento de tombamento para a situação em que o vento é a minha variável principal. Agora vamos fazer o mesmo para o caso em que o uso e ocupação é a minha variável principal. Que eu vou fazer de uma forma mais direta, tá? Momento de... Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Vocês já devem ter entendido a ideia. Momento de primeira ordem total de cálculo. Vai ser 1,5 vezes 18,07 mais 4,5 vezes 36,98 mais 7,5 vezes 41,07 mais 10,5 vezes 41,66 mais 13,5 vezes 37,06 mais... Ixi, deu eu. Começando de novo. Ok, agora sim. 1669,2 kilonewtons vezes metro. Deixa eu conferir aqui com o cálculo que eu havia feito anteriormente. 2.788, 1.669. Deixa eu achar isso. Exato. 2.782, 1.669. Então, esses são os momentos de tombamento da minha estrutura. Pode ter dado uma diferencinha, mas eu acho que nem deu. E com esse momento de tombamento é que a gente vai fazer essa comparação. Então, para a fórmula do γ-z aqui, ó, que é o nosso objetivo final, um dos valores a gente já tem, que é esse momento de tombamento. Falta ainda a gente obter o momento de tombamento devido às deformações, né, as questões do desaprumo da estrutura, e daí esse delta mtot de cálculo, que é o momento causado pelas cargas verticais. No entanto, para isso nós temos que calcular os deslocamentos. Isso será feito no F-Tool. Vou fazer uma aula bem detalhada de como lançar essa estrutura completa no F-Tool. Ok? Então, se vocês quiserem ver mais videoaulas como essa, se inscrevam no canal, deixem o like e principalmente compartilhem com os amigos de vocês para ajudar o canal a crescer. Valeu, muito obrigado!